Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia com foco em inflamação. Hoje falaremos da modulação da resposta inflamatória, que é justamente o processo que faz com que a resposta nem seja de mais, nem seja de menos, que não mantenha o agente inflamador lá, mas também que não destrua demais o próprio organismo. O que influencia, né? O agente causador, patógeno, o estado do organismo, o estado funcional e nutricional do indivíduo, os mediadores, as citocinas, as quimiocinas, e o agente imunológico. O estado funcional do sistema imunológico é determinante para a modulação da inflamação. Então, esses agentes, esses fatores, interagem de forma complexa, como já vimos algumas vezes na nossa playlist de inflamação, e formam uma rede regulatória que define o estado final do processo inflamatório. A interação entre inflamações e resposta imune. As primeiras células exudadas e os mediadores liberados determinam o comportamento das células dendríticas na apresentação de antígenos. Esse processo é fundamental para guiar a resposta adaptativa. As células do exudato, as citocinas, quimiocinas, a apresentação antigênica e a ativação das células dendríticas. A resposta adaptativa modula a resposta inflamatória iniciada. Isso cria um ciclo de retroalimentação que define e ajusta a reação do organismo ao estímulo patogênico. Os componentes genéticos da inflamação. A resposta inflamatória é fortemente influenciada por genes que codificam e regulam mediadores. Estes receptores e moléculas envolvidas na transdução de sinais, estudos e modelos animais demonstram a importância crucial do componente genético. Os genes de mediadores, codificação de citocinas pró e anti-inflamatórias, os genes receptores, a regulação e sensibilidade do celular aos mediadores e a transdução de sinais, o controle e a amplificação da resposta inflamatória. O TNF-alfa, polimorfismo do promotor do gene TNF-alfa associado ao aumento da produção dessa citocina, estão presentes em doenças inflamatórias como a doença de Crohn, que é a doença inflamatória intestinal, a colite ulcerativa e a artrite reumatoide. A interleucina 10, os polimorfismos associados à redução da função do promotor da interleucina 10, uma citocina anti-inflamatória, são mais frequentes em indivíduos com doença inflamatória intestinal, comprometendo a capacidade de resolução da inflamação. O eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. A regulação neuroendócrina da inflamação. O sistema neuroendócrino é essencial para regular a inflamação e a resposta imunológica. A eficiência desse eixo é fundamental para determinar a suscetibilidade e a doenças inflamatórias crônicas. Um eixo eficiente causa menor suscetibilidade à inflamação crônica. Um eixo disfuncional aumenta a predisposição a inflamações ou doenças autoimunes. O modelo experimental dos ratos de Lewis, alta suscetibilidade versus os ratos de Fischer, são mais resistentes, demonstram a importância do componente neuroendócrino na regulação imunológica. Agora já os fatores nutricionais e metabólicos. A obesidade e tecido adiposo. Em dietas hipercalóricas, leva ao aumento do tecido adiposo, que, por sua vez, possui a função endócrina importante. A obesidade visceral ou a gordura visceral aumenta a produção de interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6, promovendo processos inflamatórios crônicos como osteoartrose e ateroesclerose. Os ácidos graxos, a gordura, dietas ricas em gordura saturada, ômega 6, são pró-inflamatórios.
Em contraste, os ácidos graxos e o ômega 3, EPA e DHA, têm efeito anti-inflamatório, que favorece a síntese de resolvinas e proteínas. Já a desnutrição proteica acentuada, a pessoa está desnutrida, né, de proteína, reduz a resposta imunológica inata, quanto à adaptativa, todas elas, resultando na dificuldade de recuperação e reparação dos processos inflamatórios e também na resolução contra os patógenos. Então, em casos de desnutrição, no caso da obesidade, né, o aumento de gordura, você pode ter o problema de, se a gordura for pró-inflamatória e a obesidade é pró-inflamatória, você tem uma inflamação crônica. O agente pouco importa, porque ele provavelmente já morreu. Mas a própria inflamação do corpo vai manter o corpo inflamado e isso causar uma doença autoimune. Já se a pessoa não tem uma nutrição, está em uma desnutrição proteica, ela está desnutrida, não tem proteína, ela não vai ter uma inflamação crônica, mas ela tampouco vai conseguir fazer a defesa contra o agente patógeno. Então é um problema duplo, né? Por isso que às vezes a pessoa fala, nem sempre a magreza é saudável. Também a gordura não é. A gente tem que ter, para tudo tem um equilíbrio. Hormônios do tecido adiposo na inflamação. A leptina tem um efeito pró-inflamatório. Ela favorece a ativação dos linfócitos TH1, intensificando as respostas inflamatórias. A adiponectina tem um efeito anti-inflamatório. Sua produção diminui em indivíduos obesos, reduzindo a capacidade de controlar a inflamação. Então, quem é já mais obeso tem mais leptina e menos adiponectina. O balanço desses hormônios influencia o ambiente inflamatório sistêmico. Isso ajuda a explicar a maior suscetibilidade de indivíduos obesos a processos inflamatórios crônicos. Já os medicamentos anti-inflamatórios. Vamos começar com os corticoides, né? Os corticosteroides, que estabilizam as membranas celulares, reduzem a permeabilidade vascular, bloqueiam a expressão de moléculas de adesão e têm ação antifibrogênica. Os anti-inflamatórios não esteroides, inibidores de COX-1 e COX-2, bloqueiam a síntese de prostaglandinas, ótimos para dor e edema, mas têm menor ação na exudação celular. Já o inibidor de leucotrienos bloqueiam a síntese ou receptores especializados em asma, que são mais eficazes no caso de asma, e utilizados em processos inflamatórios alérgicos. E no futuro, né? Quais são os futuros tratamentos? A gente ainda está desenvolvendo novas abordagens terapêuticas em tratamentos anti-inflamatórios, que envolvem uma mudança do paradigma. Em vez de apenas inibir o mecanismo que causa a inflamação, devemos focar em promover a resolução natural. Um bloqueio seletivo da interferência na adesão e migração de leucócitos, a modulação de citocinas, o controle de TNF-alfa e a interleucina 1 com inibição de NF-κB. Os medicamentos pró-resolução, promotores de lipoxinas e resolvinas. E um exemplo promissor é o ácido acetil salicídico. Além de inibir a COX-1, demonstra efeitos acentuados como gerador de mediadores de resolução, as lipoxinas e as resolvinas. Só tem um problema para quem tem problemas com o AS, né? Mas, enfim, espero que essa aula tenha sido um pouco legalzinha, gostosinha. Estamos terminando bem no finzinho mesmo da nossa matéria de inflamação. As próximas têm mais doenças
menos detalhes, né? Mas a inflamação é uma parte muito importante. Por isso que a gente decidiu dividir em vários pedacinhos para falar de cada um deles. Alguma parte fica um pouco repetitiva, mas ajuda também a gravar algumas informações. Um abraço, gente, e até amanhã. Não esquece de seguir o canal. Tchau, tchau.